Então, vamos retomar a sessão de hoje, né? A segunda sessão do seminário em defesa do ensino de História, Democracia como Valor. Essa sessão é intitulada Sentidos da História e de seu Ensino, que é uma das partes do livro, né? Nós vamos agora para a nossa quarta mesa, né? A quarta mesa é composta por 3 apresentações e 4 pesquisadoras, né? A primeira apresentação será da Helenice Rocha, minha colega de todos nós, líder do Grupo Oficinas, professora da UERJ, doutora em Educação pela Federal Fluminense, pesquisadora do CNPq, professora do Prof. História, do Programa de Pós-Graduação em História Social da UERJ, que eu, junto com os outros colegas da UERJ, construímos, né? Nós fundamos o PPGHS, e o trabalho que ela vai apresentar hoje por que será que evidências sobre a história, a memória e seu ensino, né? Eu vou fazer o papel de controlar o tempo, rigorosamente, por causa da nossa programação. Alô? Então, gente, bom dia para todo mundo de novo, para quem está chegando, para quem já estava aí. Conforme a Helenice pediu, eu não vou fazer a apresentação do capítulo. Então, na verdade, o que eu pretendo fazer, se der tempo? No capítulo do livro em questão, que é esse título, que já está aí na tela, eu abordo 3 casos, ou causos, como a gente às vezes conta, que me ajudam a pensar sobre questões que estão expostas nesse título. Evidências sobre a história, ou evidências no ensino de história, a memória e seu ensino. Então, é um exercício que eu acho que me ajudou a pensar e a problematizar algumas coisas. Não é um exercício conclusivo, de lá para cá eu venho pensando, e hoje eu já escreveria esse capítulo de forma um pouco diferente, porque é aquela coisa do inacabamento dos textos mesmo, tá? Mas a escrita de um livro, ela faz isso, ela faz você fazer uma parada numa reflexão para depois continuar, né? Como a Rebeca falou, que começou a pensar em 2018, foi concluir com o texto que ela está apresentando agora, né? Então, vamos lá. O que eu fiz? Como no texto estou abordando 3 casos, eu escolhi um para destacar, para trazer aqui, tá? Então, os outros 2 estão lá no capítulo, né? Fica o convite para todo mundo ler e tentar entender que relações eu vou procurando estabelecer entre uma coisa e a outra, tá? Vamos lá, então. Estava achando que essa seta aqui me levava para outro lugar. Não leva. Como é que eu faço para descer? Embaixo. Aqui? Não. Estou clicando para baixo, não está aí. Então, é que eu estou tentando fazer no automático. Me diz aqui qual é a seta. Ó, apertando essa daqui. Agora foi, só porque você chegou perto. Bom, então, gente, a questão que me provocou a escrever, né? Como os estudantes pensam a causalidade histórica. Aí logo a gente se debruça e pensar assim, mas o que é causalidade histórica? O que é causa, etc. Não é isso que eu estou me perguntando. A minha pergunta é como os estudantes pensam, um pouco na linha do que a Renata colocou ontem, que é a ideia de aprendizagem, né? Focando mais nos alunos, naquilo que eles atribuem como causalidade. Por que aconteceu alguma coisa? Quem fez o quê? Onde se passa a história? Quando se desvendará o mistério ou aquilo que a gente não consegue entender ainda? Essas e outras perguntas, além de expectativas pessoais ou desejo de acesso a outras informações. Isso é uma das coisas que vem me instigando quando, ao ler textos de livros didáticos que explicam processos, princípio, meio e fim, eu tento me colocar um pouco no lugar dos estudantes e penso assim, o que o estudante vai entender do que essa história está contando, né, ou seja, do aspecto narrativo dessa história,
e o que não dá para entender porque está faltando alguma coisa nessa história. Porque uma coisa que o estudante não entende porque ele ainda não aprendeu é uma coisa. Outra coisa é que ele não entende porque está faltando realmente algum pedaço daquela história, né? Que eu chamei aqui nesse primeiro momento de mistério, né? Então, como os estudantes percebem a causalidade relacionada à história? Depois eu tomei conhecimento e coloquei isso no texto, que existe uma categoria na psicologia que é a atribuição de causalidade. Ou seja, como as pessoas, e no caso aqui os estudantes, constroem os processos de atribuição de causalidade. Bom, o propósito do texto é analisar possíveis repercussões na formação dos estudantes das explicações causais relativas a conteúdos programáticos de processos históricos canônicos presentes no currículo escolar. Os processos históricos canônicos são aqueles que constituem os conteúdos tão aclamados como aqueles conteúdos que os professores dizem: eu dei tal texto, não, vou dei tal conteúdo, vou dar tal conteúdo, ainda não dei tal conteúdo. Então, são esses que eu estou chamando de processos históricos canônicos, presentes no currículo escolar. Tais explicações e temas estão presentes também em diferentes veículos de circulação social variada, escolar ou não, e se comunicam entre si através da recepção de seus leitores e espectadores. E esse gancho que dá aqui é porque no texto, um dos causos que eu comento é o causo do tratamento do tema da independência do Brasil. Nos livros didáticos. Então, esse seria um processo histórico canônico que a gente estaria abordando através da narrativa dos livros. A atribuição de causas em sua recepção e o campo discursivo relativo à causalidade, vinculado ao termo evidência, no ensino de história, em sua relação com a memória histórica. Então, aqui eu estou construindo as categorias que eu fui organizando para pensar o problema. Tá? Bom, as crianças e suas perguntas, né? Eu tenho netos, 5, muita gente aqui já sabe, que eu vivo falando disso. Então, eu tenho netos de 10 meses a 12, 13 anos. Então, as crianças perguntam, e os meus netos já me perguntaram muitas vezes coisas sobre o mundo, sobre a natureza, sobre as pessoas, sobre os grupos, sobre a exclusão. Então, perguntas como as mais simples, como a do por que o céu é azul, por que anoitece, por que há animais em extinção, por que há pobres e ricos. Para além das perguntas espontâneas, o patrimônio cultural é apresentado por meio das narrativas ficcionais pela escola nos anos iniciais. Então, eu tento explorar um pouco no texto a ideia de que a causalidade já é apresentada para os estudantes nos anos iniciais, e inicialmente pela literatura, né, considerada ficção. E muitas vezes, como professores dos anos iniciais, nós nos vemos, aí rememorando como a Ângela ontem, nós nos vemos diante da formulação da pergunta: por que tal personagem fez tal coisa? Ou então, por que aconteceu tal coisa com alguém? Então, a ideia de causa numa sequência narrativa, ela está presente na escola desde os anos iniciais, desde a educação infantil, e as crianças, em princípio, vão se encantando com as narrativas ficcionais e procurando responder, às vezes de forma mais fácil ou facilitada pela forma como lhes é apresentada, às vezes de forma um pouco mais difícil. Bom, a explicação sobre o cotidiano e a ordem no mundo, ela confere, e a explicação, muitas vezes causal, ela contribui para conferir determinada ordem ao mundo. Então, está chovendo. Por que está chovendo? Então, alguém já explicou por que está chovendo, ela é recorrente, habitualmente chove. Então, se depois a gente perguntar para uma criança que já tem alguma experiência de está chovendo porque o tempo mudou, está chovendo porque os pássaros anunciaram que iria chover, está chovendo porque o móvel da sala ficou úmido. Então, as explicações vão organizando o mundo cotidiano e, de alguma maneira, quando os estudantes entram na escola, algumas explicações que antes eram consensuais no âmbito familiar vão sendo substituídas ou sendo confrontadas com outras explicações da escola, né? Então, seja pela crença, pela ficção, pela razão, a explicação acontece e ela vai organizando esse mundo de uma forma que dá para explicar e dá para estabelecer alguma ordem nele.
né? E Hume, que se dedicou à percepção subjetiva da causalidade e não à causalidade em si mesma, ela está relacionada à crença de que as coisas acontecem por determinados motivos e irregularidades. De acordo com o grupo em que se insere e se forma esse sujeito, no caso os estudantes, os adultos, será uma ordem pautada no mito, na religião, na ciência, com diferentes ênfases. Esses últimos anos em que vivemos tantas vezes, tantos processos de confrontação de crenças, como por que temos Covid, quais são os remédios bons ou ruins para a Covid, quais fazem efeito, etc., e por quê, né? Nos desafiaram a entender como é que as pessoas, e muitas vezes não apenas estudantes, mas adultos também, organizam na sua cabeça o mundo e no mundo e sobre o mundo as explicações sobre esse mundo, né? E por que muitas vezes essas explicações se distanciam daquilo que seria consensual até então, tá? Bom, no maravilhoso mundo do conhecimento a explorar, né, que a escola, especialmente nos anos iniciais, se propõe a apresentar para as crianças com alguma magia, através da literatura, da ficção, existem lacunas e dúvidas. Normalmente, as narrativas ficcionais, elas são completas, mas elas envolvem magia, né, muitas vezes, né, um mundo maravilhoso, e, posteriormente, elas vão ficando menos calcadas na magia e mais numa ordem dos acontecimentos que passa pela aventura, pelo espírito de coragem, etc. Mas, habitualmente, em torno de personagens individuais, né? O que o processo educativo faz com as lacunas e dúvidas que vão surgindo na escolarização e que muitas vezes os alunos, até o final dos anos finais do ensino fundamental, ainda possuem como dúvidas, como questões que apresentam aos seus professores. As perguntas que fazemos aos estudantes e que eles fazem e outras pessoas nos fazem sobre a história, já pensando para o desenvolvimento e o trabalho com as disciplinas escolares, entre elas a história, se constituem em evidências de tipos de relação com a explicação causal, construídas ao longo do ensino dessa disciplina. Refletir sobre tais perguntas pode oferecer pistas para um ensino e uma aprendizagem de história cada vez mais instigantes, que é o argumento que eu estou defendendo ao longo do texto todo, que é o argumento de que vale a pena fomentar as perguntas. Ano passado, a Ana teve um orientando do mestrado que fez uma dissertação muito instigante sobre a pergunta dos alunos em História. Ele foi um dos primeiros provocadores para eu pensar este texto, o lugar da pergunta no ensino de História. Mas não da pergunta retórica do professor que está perguntando para que depois ele próprio possa desenvolver uma narrativa, uma explicação, etc. É o da pergunta que a gente não tem resposta, ou que supostamente não tem, ou que os alunos teriam a fazer se pudessem. Bom, então eu escolhi entre os 3 causos o causo da prova do PISA, que no ano passado foi divulgado, que a partir do relatório da OCDE, que 2/3 dos adolescentes brasileiros avaliados no Programa Internacional de Avaliação do PISA não conseguem distinguir fato de opinião. Situação pior que a da maioria dos estudantes de outros países. Eu não vou me deter aqui agora falando de características do PISA, etc. Vão ao texto, que lá tem bastante informação, tá? Para que eu consiga chegar no final dessa exposição. Bom, a prova do PISA de 2018, a prova do PISA, ela é ministrada a estudantes de em torno de 15 anos, então independente do ano escolar. Supõe-se que esses alunos saibam ler e escrever e consigam inferir, atribuir sentido, causalidade, etc, etc. Tá? Então, a prova do PISA, ela teve entre os seus itens, só um instante, uma coisa que me instigou bastante, tá? Que foi eles construíram que eles queriam avaliar o letramento digital dos alunos, dos estudantes. Então, eles construíram provas que tinham um formato de páginas da internet. Tá? Então, essa resenha de colapso é uma pequena resenha, suposta resenha, que
fala sobre o novo livro de Jared Diamond, Colapso, que foi um best-seller nos Estados Unidos, que é uma clara evidência sobre as consequências dos danos causados ao nosso meio ambiente. Então, o enfoque aí seria ambiental. No livro, o autor descreve várias civilizações que entraram em colapso por causa das escolhas que fizeram e seus impactos ao meio ambiente. Um dos exemplos mais preocupantes do livro é Rapa Nui, ou, traduzindo para o mais conhecido para nós, Ilha de Páscoa. Tá? Segundo o autor, Rapa Nui foi colonizada por polinésios pouco mais de 700 anos depois de Cristo, desenvolveram uma sociedade próspera e tal, e em determinado momento essa sociedade foi extinta. Daí o nome Colapso, porque no livro ele analisa diferentes sociedades mais recentes, mais antigas, que por algum motivo desapareceram. E aí então ele procura reunir, ele é um estudioso assim, multidisciplinar, e ele procura reunir evidências e explicações de por que evidências existem para que essas civilizações ou povos ou grupos tenham desaparecido. Tá? Bom, então ele constrói uma explicação. Né? Ele diz que eles limparam a terra para o cultivo e para outras finalidades e caçaram indiscriminadamente as inúmeras espécies de aves marinhas e terrestres que viviam na ilha. Sua hipótese, e aí eu grifo a palavra hipótese, é de que a diminuição dos recursos naturais teria levado a guerras civis e ao colapso da sociedade de Rapa Nui. A lição que se pode tirar desse livro, tão bonito quanto assustador, é que no passado os homens optaram por destruir o meio ambiente, porque é aquela leitura do passado, né, pelas questões do presente, e o nome do livro ele está anunciando o nosso colapso. Né? Então é aquela leitura feita. Mas o que me interessa agora é essa outra parte que eu estou apontando com a setinha, que é o autor descreve várias civilizações. É para diferenciar fato de opinião. Então ele faz 5 afirmações e é para o estudante que está fazendo a prova marcar. Isso é fato ou isso é opinião? Então começa com essa afirmação que está muito próxima daquilo que eu li agora há pouco sobre meio ambiente, e termina com, porque eu não vou ter tempo de ler tudo, o livro é bem escrito e merece ser lido por qualquer pessoa que se preocupe com, cortou aqui, meio ambiente. Então, seria diferenciadamente uma opinião. Tá? Então, aí a ideia seria que a prova do PISA estaria procurando avaliar o quanto que os estudantes de diferentes países estão conseguindo diferenciar fato de opinião. Na justificativa lá da prova do PISA, eles explicam que num tempo como que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão tão sugestionáveis por mensagens como fake news, etc., e apresentadas muitas vezes opiniões como verdades, como acontecimentos, então seria importante os estudantes serem educados, treinados a conseguir diferenciar fato de opinião. Tá? Bom, vou voltar aqui para a minha apresentação, caminhando. Bom, o fato é o que acontece, pode ser demonstrado, né? Falando assim bem simplisticamente. Né? Ele poderia ser observado e relacionado a evidências. A opinião pode se dar sobre fatos e conhecimentos, mas envolve a crença, paixão, posicionamento pessoal, ou seja, ela é intrasubjetiva. Né? Tá carregando, tem a ver com muitas coisas mais. Bom, e isso faz a gente pensar sobre o quanto, e aí não é uma questão de uma aula de história, certamente estamos falando do ensino, da educação escolar, tá? Mas isso me levou a pensar sobre e o que isso pode ter a ver com a aula de história. E na sequência da prova do PISA, a gente poderia pensar mais um pouquinho sobre isso. E aí eu vou mostrar a segunda imagem. Porque, vamos lembrar, a prova do PISA não é de história, né? Ela é de leitura. Tá? São umas 5 pranchas relativas a Rapa Nui. Tá? Então, olha só, nessa página, que é a página 3 de 7, então, adiante, eles apresentam uma questão, porque como esse livro foi um best-seller nos Estados Unidos, então ele causou grande polêmica logo após sua publicação. Muitos cientistas questionaram a teoria de Diamond. Reparem, era hipótese, aqui virou teoria.
sobre o que teria acontecido em Rapa Nui. Eles concordaram que as enormes árvores já tinham desaparecido quando os europeus chegaram na ilha no século XVIII, mas não concordaram com a teoria de Diamond sobre a causa desse desaparecimento. Agora, 2 cientistas, Carl Lippo e Terry Hunt, acabaram de publicar uma nova hipótese. Eles acreditam que o rato do Pacífico comeu as sementes das árvores, impedindo que outras brotassem. Eles acreditam que o rato foi trazido acidental ou propositalmente nas canoas que os primeiros colonizadores humanos utilizaram para desembarcar em Rapa Nui. Estudos mostram que uma população de ratos pode dobrar a cada 47 dias. Então, é melhor eu ler, né? São muitos ratos para serem alimentados. Para confirmar sua teoria, Lippo e Hunt apresentaram os restos de nozes de palmeira com marcas de mordidas de ratos. Evidentemente, eles reconhecem que os seres humanos contribuíram para a destruição das florestas de Rapa Nui. Entretanto, acreditam que o rato do Pacífico tenha sido o maior culpado dentre uma série de outros fatores. Tá? Já está no tempo. Tá. E aí, então, tem aqui, consulte o artigo, tá? E clique em uma opção para responder a questão. Que evidência, chegamos na evidência, Lippo e Terry Hunt apresentaram para confirmar sua teoria sobre a causa do desaparecimento das árvores de grande porte de Rapa Nui. E aí tem as suposições, né, que eu não vou ler aqui, que eu não sei se vocês estão enxergando aí. Qual foi o estudo que eu fiz a seguir, gente? Eu fui no documento norte-americano que orienta o currículo das escolas do ensino fundamental e ensino médio, tá? E descobri que fato, opinião e evidência pululam neste documento. Tá? Ou seja, as escolas são orientadas a trabalharem com regularidade com as questões de fato, opinião e evidência. E em ciências sociais, existe um trabalho específico, especialmente, ou seja, voltado para diferenciar fato e opinião a partir de evidências de qualquer ordem, né? E para construir um julgamento justificado para construir as suas opiniões. Tá? Então, uma prova como essa, ela está muito próxima daquela que é a base da educação norte-americana, de outros tantos países, que isso eu não tive tempo de investigar, tá? E eu fui para a BNCC. Na BNCC, que é o nosso documento curricular existente, e em princípio em vigor, né, em vigência. Então, na BNCC, lá no outro tem centenas, tá? Ao longo do ensino fundamental e médio, tá? E tem trabalho específico para ciências humanas e ciências sociais. Na nossa BNCC, e eu não estou dizendo que tinha, eu só comparei, tá? Na BNCC tem pouquíssimas, tem menos de 10 ocorrências, e essas menos de 10 ocorrências são algumas em língua portuguesa, 2 em inglês, nenhuma em história. Aí, esses dias, eu cheguei para os meus alunos do 4º semestre, lá do curso de História, em que eu sou professora, e falei assim, gente, como é que a gente trabalha com evidências? Porque eu estou encucada com esse negócio, né? Os alunos perguntaram assim, o quê? Evidência? A evidência que na história tem toda uma reflexão, para esses alunos, não é uma questão. Então, eu estou aqui juntando coisas, nos meus 20 minutos que já passaram, estou juntando coisas discrepantes, vivências muito diferentes. Mas eu entendo que isso junta um pouco com algo que foi falado, em especial pelo Mauro ontem, que é a ideia de que, se nós fizermos um ensino tão somente pautado numa transmissão narrativa, sem problematização, sem trabalho com as formas de raciocínio do historiador sobre fontes, evidências, problematizações, como nós poderemos pensar em alunos que pensem e que façam perguntas, levantem hipóteses sobre aquilo que nós estamos contando para eles. Então, ficou tudo mal costurado, mas é um convite para vocês lerem o capítulo do livro. Tá bom? Obrigada, gente.
Obrigado, Helenice. Então, vamos passar imediatamente para a segunda apresentação dessa mesa, com Flávia Caymmi, nossa colega e pesquisadora do Grupo Oficinas, que trabalha conosco há muitos anos, professora, pesquisadora aposentada da UPF, Universidade de Passo Fundo, do Programa de Pós-Graduação em Educação, e, junto com ela, escrito em coautoria, Letícia Mistura, professora da Educação Básica, atuando na rede pública do Estado do Rio Grande do Sul, né? E mestra em Educação na UPF, né? A palavra é com vocês. Desculpa. O passado movediço na aprendizagem histórica entre afogamentos e respiros. Isso. Então, eu queria começar, claro, agradecendo a oportunidade de estar aqui, mas eu queria trazer uma realização que eu tive ontem, que eu não compartilhei com a Flávia, mas que eu queria trazer para vocês e que é muito representativa para mim do que é estar aqui, para mim, nesse momento assim, da minha vida e da minha construção enquanto pesquisadora nesse campo de ensino de história. Há 10 anos atrás, quando eu estava no primeiro ano da minha licenciatura, eu entrei no projeto como bolsista de iniciação científica com a Flávia. E eu não sei se ela lembra, mas esse aqui foi o primeiro livro que ela me deu como tarefa para eu ler. E foi o primeiro contato que eu tive com o campo do ensino de história. Ela me disse que era para eu ler o livro, selecionar coisas que eu considerasse interessantes, que eu sei agora que é uma estratégia dela, e que eu fizesse um fichamento sobre o que eu achava interessante. E como era o primeiro dos meus contatos com o ensino de história, foi uma tarefa quase impossível, porque eu achei quase tudo muito interessante. Então eu li todo o livro e eu tentei fichar todo o livro. Então, para mim, é muito significativo que agora eu esteja, e a minha dissertação, uma partícula dela esteja nesse livro aqui. Então, só para dimensionar um pouco, que talvez eu ainda não tenha conseguido dimensionar o que é para mim, mas dimensionar para vocês também o que é isso, porque quase todos vocês estão neste e nesse também, e eu estou aqui também. Esse nosso capítulo, ele integra a minha dissertação de mestrado, defendida em 2019. Ele é uma partezinha dos resultados de pesquisa e eu preciso dizer que foi muito difícil tanto fazer o recorde para o capítulo quanto fazer esse pedido assim, de sintetizar e trazer um pouquinho para essa exposição. Porque uma dissertação ela é um grande argumento, né? Como um grande argumento, às vezes é difícil de mapear e tirar partes dele. Então, isso me obriga também a contextualizar um pouquinho do que foi essa dissertação. A minha dissertação é um estado do conhecimento. Tá? Então, eu propus um olhar para teses e dissertações que tematizassem a aprendizagem histórica defendidas em programas de pós-graduação brasileiros. O recorte foi um recorte emergente de 13 anos, 2005 a 2018. Então, os critérios para eu organizar esse corpus com o qual eu trabalhei foi que todos os estudos tematizassem a aprendizagem histórica, então entendida como a relação entre o estudante e o conhecimento histórico, que eles estivessem contextualizados na educação básica em qualquer modalidade e nos quais existisse algum tipo de incursão exploratória, ou seja, trabalho de campo. Então, esses foram os meus critérios. E esse nosso capítulo, então, ele é um recorte de uma partezinha da minha análise. Então, claro, num trabalho de estado de conhecimento, a gente precisa, nesse mergulho que eu fiz, então, no campo do ensino de história, eu precisei, claro, olhar para algumas coisas e não para outras, né? Porque como em qualquer mergulho, o mergulho é contextual, ele não consegue ver tudo, ele consegue ver uma parte. Então,
uma das minhas unidades de análise foram as concepções dos pesquisadores que escreveram aqueles estudos sobre aprendizagem histórica. Então, quais eram as concepções deles acerca da aprendizagem histórica? Então, o que eu queria ver? E esse aqui é o objetivo desse capítulo aqui, que traz essa hipótese de análise. Como que, nesse corpus que eu tinha, as concepções de aprendizagem histórica viabilizam lugares de pertencimento a campos de conhecimento, exprimem posicionamentos acerca das relações entre aprendizagem, história, escola, professores, estudantes e todos os mundos de sentido que estão produzidos nessas relações, e também relacionar elas com os 3 principais postulados teórico-metodológicos que eu nomeei por matrizes, que é outra parte desse trabalho, atribuídos, então, por mim, nessa análise, ao campo dos pesquisadores em estudo de história, quando olham para a aprendizagem histórica e precisam definir uma concepção sua sobre a aprendizagem histórica. Então, nós temos 3 matrizes, né? A primeira matriz é a didática da história do Jörn Hissing, a segunda matriz é a History Education inglesa, e a gente tem uma terceira matriz, que é a matriz desviante, que combina as contribuições dessas 2 primeiras com pressupostos de outros campos do conhecimento. Então, nominalmente, a gente tem a teoria histórico-cultural do Vygotsky, a epistemologia genética do Piaget e a teoria das representações sociais do Moscovitch. E, claro, ela está, como eu disse anteriormente, operando em diálogo com as outras 2. O que a gente visualizou, então, e que está lá no nosso título? Que, quando se concebem quando os autores eles precisam definir e se colocar numa concepção de aprendizagem histórica, existe uma divisão muito clara em 2 pressupostos diferentes que mostram um terreno instável, movediço de definição. A gente tem uma posição que considera a aprendizagem histórica e as suas problemáticas desde um lugar disciplinar, e outra que considera a aprendizagem histórica e as suas problemáticas desde um lugar interdisciplinar. Então, o que significa essas 2 coisas? Primeiro, o que significa os pesquisadores conceberem o ensino de história como... O ensino de história não, a aprendizagem histórica de um lugar disciplinar. Significa que eles buscam tanto a estrutura da aprendizagem histórica, o que eles entendem por aprendizagem histórica e, portanto, os processos nela, a avaliação dela a partir da epistemologia da história. A partir da história como a matriz disciplinar dessa problemática também. E as posições deles são exprimidas em 3 tipos de manifestação, que eu vou nomear aqui. Então, a posição se dá em 3 modos. Primeiro, por meio da afirmação irrestrita da história, como a disciplina de pertencimento das discussões sobre aprendizagem histórica, ou da diferenciação das suas discussões de outras do mesmo campo. Então, essa concepção disciplinar, ela se diferencia a partir de um lugar de estruturação disciplinar em relação a outras discussões do ensino de história. Então, se diz que as discussões da aprendizagem histórica elas devem se dar por meio da epistemologia da própria história. Em segundo lugar, por meio de construções críticas ou denunciativas e demais abordagens, ou também por uma combinação das 2 modalidades. E a que considera o pertencimento das discussões sobre aprendizagem histórica a partir de um lugar interdisciplinar, entende que a aprendizagem histórica ela precisa estar calcada na história como ciência de referência e na epistemologia da história, porque essa é, claro, a parte histórica da aprendizagem histórica, mas que a aprendizagem histórica é aprendizagem. Então, como é possível tematizar, problematizar a aprendizagem histórica se a gente não considera ela como aprendizagem também? E a gente vê isso quando a gente entende que nós não temos, como o professor Mauro disse ontem, em outras palavras,
nós não temos uma teoria da aprendizagem histórica, nós não temos consenso sobre o que significa isso. Nós temos algumas pistas, mas nós não temos uma estrutura. Então, por isso que nós temos, às vezes, tanta dificuldade em tanto desapegar desse lugar disciplinar que nos dá uma segurança, e claro, ele é legítimo, né? Porque é a partir dele que a gente entende o nosso fazer, mas que a gente acaba deixando de lado outras questões que estão ali nesse campo também. Então, colocando assim aonde essas duas perspectivas sobre aprendizagem histórica estão em relação às matrizes, a perspectiva disciplinar está calcada, localizada nas duas primeiras matrizes, né? E a perspectiva interdisciplinar está calcada, então, na matriz desviante, né? Que a gente chamou esses estudos que consideram as duas outras contribuições, né, da didática da história e da History Education, mas também de outros campos, né, como a educação e a psicologia. Então, a gente entende que a perspectiva disciplinar, a gente nomeia ela, entende ela como colocada num processo de afogamento. O que significa isso para nós? Então, a gente entende que a perspectiva ela é um afogamento na medida em que ela considera que o conhecimento histórico disciplinar é o único possível e desejável de ser construído, revisado, considerado em qualquer via, inclusive nos ambientes escolares. E também de que o passado histórico disciplinar é a única maneira possível de construir uma pertinência sobre o passado. E que os procedimentos de historiador são os únicos prestáveis a desvendar o passado. A gente sabe que, claro, a memória e a história pública não funcionam da mesma forma que a historiografia, mas se a gente quer entender o que se passa na sala de aula, o que é aprendizagem histórica, a gente precisa assumir que a história pública e a memória estão na sala de aula e entender o que eles significam e como os estudantes operam com isso. E também a gente sabe que a história ela não está sozinha, mesmo quando ela é colocada como um conhecimento disciplinar puro. A gente entende que nos procedimentos metodológicos da história, na forma como ela constitui os saberes dela, ela também se aporta em outros conhecimentos disciplinares, né, de outros campos de referência, como antropologia, sociologia, geografia, as ciências políticas. E então a gente visualiza que justamente é esse espaço interdisciplinar de pesquisa que poderia construir uma possibilidade de um respiro, né, enquanto a gente se obriga a entender que a aprendizagem histórica ela é da história, mas ela é aprendizagem também. A Flávia vai expor, então, algumas demandas e desafios para a comunidade disciplinar para a gente continuar navegando. Afinal, navegar é preciso. Viver não é preciso, não tem bússola, não tem precisão. Bueno, quero dizer que é uma felicidade para mim estar com essa companheira, essa parceira, que quando uma aluna e uma bolsista de iniciação científica de 10 anos atrás se torna uma interlocutora, né, e uma parceira de trabalho, isso é a realização de uma professora, assim, né, que significa que eu entendo que a gente cumpriu um papel bacana, assim, né, quando a gente caminha junto, né, que a gente anda junto e chega juntos nos lugares. Quero agradecer muito a oportunidade de estarmos aqui e então assim só agradecer, parabenizar, que bom tê-los assim como timoneiros desse barco aí, né? E também especialmente dizer, e disse ontem para a Silvia e repito aqui de público, que nós estávamos precisando muito desse encontro e estarei eu, pessoalmente, torcendo muito pela Argentina domingo e não estou triste porque o Brasil não estará nessa final.
porque a nossa Copa do Mundo, eu entendo que vencemos dia 30 de outubro. Essa, para mim, é a Copa que realmente valeu a pena vencer. Lula lá. Eu sei, o Marcelo disse isso ontem no carro, preferia... mas tendo vencido a de 30 de outubro, para mim já valeu por todas as Copas que poderíamos vencer aí nos próximos 200 anos. Bom, não, então tá, 24 anos. Bom, tentando ser breve, vejam, nós elencamos aqui alguns pontos, porque tanto a pesquisa da Letícia quanto as leituras que a gente foi fazendo sobre esse campo da aprendizagem histórica, e a gente considera-se um campo assim, complicado de falar, porque essa coisa de interdisciplinar, é muito complicado mexer com isso, porque em hipótese alguma a gente está desprestigiando o lugar disciplinar. Esse é um lugar absurdamente importante, é o nosso lugar, né? Só que o que a gente foi observando, que as pesquisas, elas foram entendendo, essas pesquisas do corpus, elas foram entendendo que o lugar disciplinar, ele dava conta sozinho, ele dá conta sozinho da aprendizagem histórica. E aí as próprias pesquisas, numa análise profunda, nesse mergulho que a Letícia fez, elas foram mostrando fragilidades, né, do próprio olhar para a aprendizagem. E essas fragilidades, elas foram sendo um pouco apontadas ali. Veja, não tira o mérito das pesquisas. Então, esse olhar é para a gente pensar o que a gente pode avançar. Não é para tirar mérito, porque o mérito é imenso, são pesquisas necessárias, porque são pesquisadores que estão indo para a sala de aula. E isso é muito importante, porque ir na sala de aula, permanecer lá dentro, entender o que se passa lá, abrir a caixa preta, e a caixa preta no bom sentido, né? Porque a caixa preta do avião, geralmente ela só se abre quando ocorre uma tragédia, né? Mas assim, abrir aquilo que acontece na sala de aula, que é tão rico, que é tão precioso, e dar a conhecer, isso é importante nas pesquisas. Então, não é para desprestigiar as pesquisas, mas é para a gente pensar o quanto a gente precisa avançar. E então, alguns aspectos aqui que a gente aponta por exemplo, desafios e demandas. Nós precisamos assim pensar e reconhecer mais. Isso veio em outra mesa. Acho que a própria, agora não vou lembrar quem falou alguma coisa assim. Reconhecer assim, e eu falaria agora da aprendizagem histórica. Reconhecer que a aprendizagem histórica que ocorre no ambiente escolar não está apartada, e a Letícia também falou, da memória, da história pública, né, da história de divulgação científica, enfim, da divulgação histórica, não está apartada da vida social, cultural. E então, as coisas que acontecem na escola, elas não dizem respeito só ao que está dentro da escola. Então, as pesquisas de aprendizagem histórica, elas têm que considerar um pouco mais esse aspecto. Segundo, aprendizagem histórica, entendendo essa formação do pensamento histórico, que é tão necessária para a gente aprender história e dar inteligibilidade para o mundo. Então, essa aprendizagem histórica como processo de desenvolvimento é para nós uma terra incógnita a ser desbravada, mesmo com o volume de pesquisas que temos. Um outro aspecto, nós temos um déficit de pesquisas empíricas sobre aprendizagem a respeito desse corpus, e também a pesquisa revelou que as categorias, não só de o déficit de pesquisas históricas sobre aprendizagem, como também assim, um aprofundamento sobre as categorias fundantes do pensamento histórico, como interpretação, compreensão, imaginação, analogia, memória, perspectiva, temporalidade, espacialidade, evidência, todas essas, né? Então, o que a gente observou? Que as pesquisas que temos são, geralmente,
estrangeiras, né, aquelas da History Education, de 82 em diante, e datadas, né, naquele período lá do projeto do Reino Unido. As que acontecem no Brasil geralmente importam aqueles modelos, então aplicam um questionário com formatos assim mais engessados, formatos mais prontos, fechados, geralmente são mais pontuais, não são longitudinais, né? Nós não temos pesquisas, isso eu acho que para a gente que está lá na sala de aula, que precisa compreender os processos grupais, os processos coletivos, nós não temos, por exemplo, uma etnografia cognitiva das interações, né? Nós não temos uma pesquisa sobre o que alguns pesquisadores têm denominado, que não está lá no campo disciplinar, que é a cognição distribuída, né? Como é que os sujeitos distribuem essa cognição entre si, os sujeitos, os estudantes, né? Na relação com o professor, enfim, entre si, os sujeitos que estão ali naquele espaço coletivo. Então, nós não temos uma teoria da aprendizagem histórica consolidada para explicar critérios de sentido determinantes do pensamento histórico, né? Sua estrutura lógica, sua inserção em processos cognitivos e planos de desenvolvimento ontológico, ontogenético, filogenético, sociogenético, microgenético. E aí eu queria assim, trazer um outro elemento. Ontem na mesa que estavam o Mauro, a Adriana, a Ana e a Jussara, mobilizados pelas excelentes perguntas da Cida e da Sônia, eles trouxeram chaves de leitura para responder as perguntas, que é basicamente por que é que a gente não tem consensos, né? Por que é que quando chega o momento da gente oferecer bases assim, curriculares, enfim, elementos para pensar BNCC, PCNs e tudo mais, a gente não tem consenso nenhum e a gente briga e volta lá para uma terceira, e chega numa terceira versão que volta para os anos, sei lá que anos são aqueles, 50 talvez, que é um manual de livro didático, né? É um sumário de livro didático dos anos 50. E eu achei assim, as respostas todas muito instigantes, muito assim, adequadas, muito importantes. Queremos, a Letícia e eu, trazer uma terceira, e eu encerro, Marcelo, que eu sei que o tempo está, uma outra chave de leitura que não exclui as demais, mas que é um outro elemento, né? Que não é o único, porque eu já aprendi há muito tempo, acho que todos nós que já passamos dos 18 anos sabemos que não há resposta simples para problemas complexos, né? E a educação definitivamente não é um problema simples. Não é uma questão simples, porque educação não é um problema, né? É uma questão. E então, uma chave de leitura que talvez a gente possa trazer para a gente pensar que a gente nunca tem nenhum consenso, e aí ocorre sempre a sedimentação trazida, né, pelo Mauro, é que talvez a gente não tenha uma teoria da aprendizagem, né? E o que significa uma teoria da aprendizagem? Assim, pensando não uma teoria piagetiana, uma teoria não nesses termos, sabe? Mas assim, efetivamente, assim, o que a gente quer com a aprendizagem histórica? Quais são os fins e os meios da aprendizagem histórica escolar? Porque se a gente tem esses, assim, um pouco de consenso na comunidade disciplinar sobre isso, e se a gente combina com os russos isso ao longo de alguns anos, quando chega a hora de produzir uma BNCC, né, e talvez isso capitaneado pela ANPU, pela ABE, pelos diferentes GTs, quando chega a hora da gente dizer, afinal de contas, olha, é isso que a gente entende que é o ensino de história na escola brasileira. Nós entendemos que isso é ensinar e aprender história. E nós temos essa proposta, que não é de conteúdo. Então, não é questão de entrar ou sair história antiga ou história medieval.
porque a história antiga, não importa se é Egito ou se é Grécia, porque a evidência, a analogia, a interpretação, a compreensão, as diferentes, né, os diferentes conceitos científicos, ou as noções, os conceitos de segunda ordem, seja lá em que teoria for, né, ou alguma nossa, que a gente consiga criar daqui 100 anos, que a gente consiga, né, ter esses meios e esses fins a despeito, mas não é que o conteúdo não é importante, ele está a serviço dessas finalidades. Então, um pouco é isso que a gente pensou a partir desses estudos que vem fazendo, mas é tudo muito incipiente e não é, assim, definitivo, está sujeito aí a gente pensar juntos, e é para continuar navegando, né? Só para não se afogar mesmo, tá? Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, Letícia, no grupo. Para nós também é uma honra ter a nova geração compondo as nossas obras coletivas. Então, se você fez um relato tão bonito, né? Nós também estamos bastante contentes da sua presença no livro e nas reflexões ao longo da pesquisa. Agora vamos para a terceira apresentação, da minha colega, Sônia Vanderlei. Esses encontros presenciais fazem falta, o olho no olho, né? A possibilidade de divergir pessoalmente também faz falta. E porque esse trabalho, né, efetivamente, ele é uma continuação de uma pesquisa que já vem de alguns anos, que eu digo que ou eu faço isso, eu me aposento, mas me aposentar mesmo, vou criar animais, plantar orquídeas e fazer qualquer outra coisa, coisas que eu gosto de fazer também, ver meus filhos e netos que não estão no país e que eu poderia estar vendo mais, mas tem algumas coisas, isso especialmente, que ainda me mantém discutindo esse campo. Não fosse o fato de que ele está em uma eterna construção, eu não diria reconstrução, mas construção. Parece que a gente coloca algum cimento, e esse cimento se mostra maleável e necessita de mais outras materiais, para o bem e para o mal. Eu acho que para o mal, às vezes, ele é flexível demais, mas para o bem, essa flexibilidade permite a gente continuar navegando, como disseram Letícia e Flávia. Então, nessa pesquisa que ainda me prende, a academia, eu diria, quando eu falo ao conhecimento escolar, e aí eu junto academia e escola, né? Porque eu sou algumas pessoas da minha família dizem que eu continuo sendo louca. Meu pai já dizia que eu era maluca quando eu abandonei o jornalismo, que ele não sabia por que eu tinha feito o jornalismo, que ele não entendia como uma menina ia fazer o que na década de 70 com jornalismo. E aí eu dei para ele, palavras do meu pai, eu dei certo no jornalismo, porque eu consegui um emprego numa multinacional. E aí eu abandono o jornalismo, que eu dei certo para ser professora de criança no Colégio de Aplicação da UERJ. E eu lembro que foi a melhor coisa que eu fiz, foi continuar vendo a mídia como um objeto de pesquisa que me é muito caro, mas na perspectiva histórica e na perspectiva de professora da escola básica, que eu continuo sendo. Eu atualmente, há 2 anos, não estou na escola básica, mas continuei sendo professora do CAP, no ensino fundamental, ensino médio, na graduação, em 2 pós-graduações. Acho que é por isso que eu quero me aposentar. Agora eu reconheço que estou ficando cansada. Então, essa pesquisa tenta relacionar, para mim, um conceito que virou um conceito-chave para a minha participação no campo, que é o conceito de cultura histórica. Há uma prática que eu considero fundamental para eu ser um profissional de história, que é história pública. Esse conceito me permitiu ver mais claramente, refletir mais claramente
conceito de cultura histórica, me permitiu refletir mais densamente, mais claramente, a posição do professor de história, professor escolar de história, como um historiador público. Né? E aí eu estou trabalhando na perspectiva da história pública pela dimensão da presença do historiador, a presença do profissional de história, na reflexão e na ação do fazer histórico e tentando sempre mapear, eu acho que Letícia com outras palavras, Flávia com outras palavras disse isso, tentando sempre mapear que o histórico não é monopólio da história, ciência, né? Que o historiográfico é histórico, mas que existe outras narrativas, outros conhecimentos históricos que não são historiográficos. E a escola está recheada e cada vez mais demandada de estar explicando. Esse profissional de história que está na escola, cada vez mais é demandado de relacionar o conhecimento historiográfico com essas narrativas e com esses conhecimentos históricos do mundo prático. Portanto, quando eu falo em história pública, eu tenho muita preocupação aqui, quando eu falo aqui, no artigo, e na minha prática, quando eu falo de história pública, eu estou sempre falando como num lugar de fala. Tem gente que não gosta dessa noção, mas eu gosto muito. Num lugar de fala, no lugar de um profissional de história, que age, que tem determinadas características para definir o que é história pública, o que faz a sua prática uma prática de história pública. Portanto, eu vejo história pública como um conjunto de práticas, de ações desse historiador, entendendo que existe também história pública feita por outros que não historiadores. Tá? Mas é como historiadora, como professora de história, que eu estou pensando história pública e dizendo que esse conceito de cultura histórica me ajudou muito a pensar isso. E aí eu passo para... ou seja, esse artigo é um pouco resultado de uma reflexão que já vem há algum tempo sobre isso, mas também de uma problematização que eu vou apresentar agora, que é da minha prática de professora. Né? E por que aprender história como caixa de ferramentas para a vida? Claro que tem a ver com uma perspectiva teórica que eu carrego, da didática da história, e aí eu vou só depois fazer alguns senões aqui, que eu acho que não é nem senão, mas eu acho que é a maneira como no Brasil se pensa didática de história, menos em Riesel e mais na maneira como se construiu aqui. Eu considero você também muito importante, mas é uma leitura que eu considero que não está de acordo com os escritos de Riesel. Mas exatamente eu vejo que essa perspectiva me permitiu pensar em aprender história como caixa de ferramenta, e a didática da história eu a vejo como uma caixa de ferramenta, porque ela vai pensar esses espaços todos aqui que foram colocados, agora acho que não vou me repetir por Letícia e por Flávia. Me permite pensar um espaço que para alguns é disciplinar, eu prefiro pensar como multi-interdisciplinar, mas que tem necessariamente que ter um pé muito bem fincado na história enquanto ciência, na epistemologia da história, mas não vai conseguir dar conta do aprendizado de história, e não só escolar, senão dialogar com uma série de epistemologias que estão postas da literatura às ciências sociais como um todo, tá? E passando pela educação necessariamente, é lógico. Tá? Por isso eu coloco essa imagem de uma caixa de ferramentas. Dependendo de quem está usando essa caixa de ferramentas, as ferramentas estão lá e normalmente elas são utilizadas, como a gente viu aqui nos diversas mesas que passaram no dia de ontem e de hoje. São várias ferramentas, muitas vezes são as mesmas ferramentas, mas a gente situa essas ferramentas na caixa numa ordem de importância diferenciada. A gente acrescenta mais uma ferramenta
que vai nos ajudar com uma outra, a gente retira uma outra porque acha que aquela ferramenta naquele momento não nos ajuda a explicar melhor o nosso objeto. Então, para mim, a didática da história é essa caixa de ferramentas. Nesse sentido, eu converso um pouco também com o Sérgio, que eu acho que aqui ele também pensa, e aí eu acho que ele se encaixa naquele que você colocou como foi no segundo, desviante, né? Daí o título, né? É mais uma imagem que talvez não ficasse clara para vocês, mas que na minha cabeça ficava, é isso que eu quis chamar como caixa de ferramentas. Mas quais foram as questões, então, que me fizeram pensar nesse artigo? A prática na licenciatura e até no Prof. História. Então, passou da graduação para pós. Em vários momentos, eu via meus alunos licenciandos, que já estavam, muitos deles dando aula, estagiando, e professores formados, gerações de professores diferentes que a gente tem no Prof. História, com essas questões, tá? que se transformaram num problema para mim, né? Os conteúdos que mais atraem os nossos alunos hoje são conteúdos que, de alguma maneira, são iluminados pela mídia, que, de alguma maneira, estão nos videogames, nas séries televisivas, nas novelas históricas, de alguma maneira. Mas não apenas estão lá, mas que, aliás, só por isso estão lá, não é por acaso, né? São iluminados, estão na mídia, são iluminados, estão na mídia de alguma maneira, mas que tentam, usando essa linguagem midiática, que não é a historiográfica e não é a história escolar, responder questões que estão angustiando o nosso presente. Não é à toa que essas questões estão nessas plataformas midiáticas, né? Não é à toa que você tem determinados jogos de videogame que não colocam questões que angustiam o presente usando uma temporalidade do presente. Isso afastaria muitos jogadores. Mas se colocar na Idade Média, se colocar entre os gregos, parece que está lá. Eu posso colocar, eu vou atrair esse público, mas não vou chocá-lo com determinados valores que ele tem do que é o presente. Ele vai pensar como o passado que passou, que acabou, mas que, de alguma maneira, o atrai. Tá? Então, isso era uma colocação que aparece entre vários dos meus licenciandos, estagiários e muitos dos professores, principalmente no Prof. História. E uma outra questão que é fruto disso aí, mas que se agrava, é potencializada, né, no contexto em que a gente viveu nesses últimos 6, 8 anos, né? Que é a impotência que muitos professores se sentiam, e por isso eu escolhi aqui uma professora em especial. Os alunos levavam suas posições mapeadas, definidas, o sentido produzido por uma série dessas questões que angustiam o presente, mas mapeadas, organizadas por essas narrativas, e que muitas vezes, que a gente sabe disso, entrava em choque tremendamente com aquilo que é o currículo e os objetivos que esses professores entendiam que tinham de ser trabalhados na história escolar. Por isso, o conceito de cultura histórica, para mim, de novo, era assim, era a luz, o foco de luz. Era assim, gente, a gente tem que, dentro da escola, ou pensando por quê e como se aprende, né, história, dentro e fora da escola, iluminar a perspectiva do que seja essa cultura histórica, e de qual a relação entre esse saber histórico escolar, esse conhecimento histórico escolar, e esses outros saberes e conhecimentos históricos que são levados para a sala de aula. Às vezes, não apenas pelos nossos alunos. Eu tive um problema com um licenciando, um aluno da escola básica, eu tive um problema sério com um licenciando, em que eu era supervisora dele da disciplina de prática de ensino, porque ele resolveu trabalhar a reforma religiosa com os alunos do
do oitavo ano, ainda era oitava série, né? Nem oitavo ano ainda, vocês veem que o problema não é tão novo assim. No colégio de aplicação, eu era a supervisora, ele tinha que preparar, conversar com a professora da turma que ele havia escolhido, preparar, no CAP da UERJ, o livro didático não é um manual básico para trabalho, então os textos produzidos ou adaptados pelos professores e licenciados é o material básico de trabalho na sala de aula. E aí ele tinha que, então, preparar, pensar esse texto, pensar as estratégias a partir dos objetivos discutidos com a professora, o recorte de conteúdo e trabalhar essa aula. E aí, quando eu recebi esse material dele, ele estabelecia como única causa, trabalhando aí, dialogando com a Helenice, a causa para a reforma era o papismo, né? Era a causa para a reforma. O texto dele todo era construído. E ele estava no 7º período de história. Eu li o texto e fiquei muito assustada. Quando chegou na aula, eu comecei a conversar com ele. Por quê? Como é que ele estava trabalhando? Que objetivos você tem para trabalhar reforma religiosa com os alunos de oitava série? Né? Por que se trabalha reforma? Por que para ele, então? Conversou com a professora o que era. O que era a reforma como esse processo histórico que ele aprendeu, né, lá na graduação. No fundo, só para resumir, no fundo ele disse claramente para mim que ele era um pastor e que aquela era a ideia que para ele tinha que ser valorada, valorizada no ensino. Me perdoe os que vão ser contrário, eu falei para mim, você pode ser pastor, religioso, o que for, mas aqui você é um licenciando de História e a gente tem determinados protocolos importantes e justificáveis e você não vai trabalhar isso. Se você acha que é isso, eu acho que você tem que repensar a sua posição aqui como um aluno, no mínimo, recortando, pensar numa outra temática para trabalhar com os alunos no colégio de aplicação, porque com esse material você não vai trabalhar. E também vou chegar depois para discutir um pouco por que isso para mim também é uma posição muito clara, política, que tem o formador de professor e o historiador na sua prática social. Então, para mim, esse conceito de cultura histórica, no fundo, ele vai permitir que o professor perceba que o seu fazer, o seu conhecimento, o conhecimento que ele traz, não só experiencial, mas também, dialogando com a Ana aí, né, mas também formativo, que ele tem que dialogar com uma série de outros saberes que muitas vezes fogem. E o que eu percebi dos meus alunos é que eles se sentiam incapazes ou angustiados. Eu não diria incapaz, porque você vai ver que a professora responde, ela nem percebe como ela responde a essa angústia dela, mas angustiados em relação a isso. E para mim era por aí que eles tinham que tentar resolver. Na produção, na reflexão sobre isso, eu acertou tudo aqui, porque acho que não. Eu dialoguei não com os nossos colegas que estão discutindo essas questões na historiografia, na educação, mas também com a literatura. Svetlana Boyne é uma romancista, teórica de literatura russo-americana, que escreveu um texto que em 2017 foi traduzido para o português, em que ela cunha um conceito que chama de nostalgia restauradora, que tem muito a ver com a angústia do caso da professora que eu usei como marca para selecionar conceitos, selecionar questões a partir da fala da professora, né? Que eu queria trazer o áudio, com a permissão dela, ela me permitiu, disse que não tinha problema nenhum usar o nome, usar o áudio, usar tudo. Mas, infelizmente, meu analfabetismo não foi digital, chegou a esse ponto. Eu não conseguia colocar o arquivo de áudio dentro do PowerPoint de jeito nenhum, eu preferi trazer o texto. Então, a Svetlana
ela fala que hoje nós vivemos a cultura histórica contemporânea cada vez mais é marcada por uma nostalgia que ela chama de restauradora. Na realidade, ela trabalha que o que existe hoje é um luto por um mundo imaginário, né? Um luto por um mundo encantado, que seria se perdido, eu lembrei do que ele falou da magia, um luto por um mundo encantado, não necessariamente vivido, né? Que teria sido perdido e que se define por que e quem fez se perder esse mundo. No Brasil, era o PT, é a esquerda e é o comunismo, não é? Que fez a gente perder esse mundo que tem valores muito bem estabelecidos e naturais. Não são valores históricos, não são frutos de escolhas, são valores postos, naturais, ahistóricos até. E é exatamente, ela trabalha mostrando que é para ela, isso para ela é uma emoção histórica, não é uma doença individual do nosso tempo, é uma emoção histórica, e estaria para ela no reavivamento nacional e religioso recente, né? que é essa base. Então, eu vou passar, a partir dessas questões, né, e desse embate, eu começo a trabalhar a fala dessa professora, Marta, que é uma professora de uma escola fundamental do Grajaú, para quem não é do carioca. Grajaú é um bairro da zona norte do Rio, é um bairro tido de classe média, mas tremendamente empobrecido nos últimos anos, pela falta de políticas públicas para a população mais carente que habita, né, os morros dessa região, uma região marcada como a chamada Grande Tijuca, marcada por serras e morros, e essa população não tem, como a gente sabe, assistência nem de moradia, nem de educação necessária. E essa escola, a Escola Panamá, Escola Municipal Panamá, recebe a população de classe média do Grajaú, mas também essa população, inclusive esse menino que ela vai situar, que é um menino do Morro do Andaraí, tá? Que é aluno dela. Aliás, o nome do menino é Karl Marx. É uma contradição, a gente vai ver, mas o pai gostou muito desse nome. Segundo ele, quando ela perguntou, por que você... Onde saiu esse nome? Meu pai leu e gostou muito desse nome e botou o nome de Karl Marx. E eu estava fazendo um trabalho com professoras da escola básica, entrevista com uma questão simples, né? Como é que você responde, mesmo que inicialmente, a essas demandas e essas questões que os alunos levam e que às vezes se contrapõem à forma como você, com o seu saber formativo, vai levar um conteúdo para a sala de aula. Aí ela me falou assim, eu vou te contar o caso, porque eu queria trabalhar com a questão da mídia. Mas ela falou, tem esses casos que são ampliados pela mídia, mas que estão para além da mídia. A família, a igreja, embora essas coisas hoje estejam misturadas, aí sou eu falando, esse menino é de 6ª série, então ela falou, ele estava na 6ª série, hoje ele já terminou o ensino médio. Ele estava na 6ª série, Karl Marx, quando foi meu aluno, e eu estava trabalhando Egito. E eu sempre, pela minha experiência, os alunos adoram trabalhar o Egito a partir da mitologia, dos deuses, né, das ilustrações, dos casos, e eu gosto disso, então eu levo isso para eles. E aí o menino escutou e disse, vai me desculpar, mas isso aí eu não vou fazer não, porque ela queria que eles desenhassem, ilustrassem a partir do que eles estavam lendo, que eles faziam um mural. Por que você não vai fazer? Porque isso não existe. Não existe, não está na Bíblia, eu não vou fazer. E aí ela começou a discutir com ele, tentar discutir. Aí eu tentei recortar a fala dela, aí eu falei, cara, mas olha só, uma coisa é a Bíblia. A Bíblia tem a ver com religião, tem a ver com a crença de muitas pessoas, mas a gente está falando de uma cultura antiga, da cultura do Egito. A gente está indo lá atrás, muito atrás, antes de Cristo. Cristo nem existia. Pois é, diz o aluno, mas Cristo existiu. E isso não está certo. Só existe um Deus.
E eu disse, tudo bem, isso na sua crença, mas vamos lá, vamos olhar pelo lado da história. A gente está estudando o que esse povo acreditava, quais eram as crenças dele. Vários povos diferentes, a gente vai conhecer ao longo da história. E aí ele começou a citar a Bíblia, como um pastor, um pastorzinho, sabe? Ela chegou a dizer, aí, um trecho que me marcou e me fez mudar o artigo que eu estava escrevendo, para escrever o que eu escrevi. Ela diz assim, eu tive que ser bem incisiva com ele, com uma criança de 12 anos, mas ele estava muito empoderado dentro do conhecimento bíblico que ele tem, que parecia assim, um garoto, se bobear, ele fala em público na igreja dele com aquela idade. Empoderamento. Essa expressão, essa palavrinha, startou tudo em mim. Eu falei, vou mudar tudo que eu estou escrevendo, porque essa é a questão. E só como eu já estou mais do que atrasado, né? A questão é, o que a gente não está fazendo? Vou terminar, é aqui mesmo. O que a gente não está fazendo, que não está dando a esses... Eu vou colocar o Karl Marx, aluno dela, como um exemplo, né, para uma série de meninos e meninas. O que a gente não está fazendo na escola e nem na formação dos nossos docentes para que eles possam ficar menos angustiados, apesar de todas as nossas pesquisas e do nosso crescimento nesse campo? O que a gente não está fazendo para garantir, para dar a esse menino outros elementos em que ele possa pensar que o saber histórico escolar, ou que o saber escolar, não só de história, possa dar a ele também um empoderamento, forjar identidade, espaço nesse mundo, que a religião deu para ele como um elemento daquele grupo, está dando, e ele não vai abrir mão disso, ele se sente seguro, ele se sente parte de um todo, ele criou uma identidade que dá segurança para ele. Como a gente, como profissional de história, pode, no mínimo, eu diria no máximo, é o máximo que a gente pode fazer, oferecer elementos para que ele possa, pelo menos fraturar, ou dar a ele para pensar outras possibilidades de empoderamento. E eu acho que, apesar da angústia dela, ela tem, a questão toda é a legitimidade que ela discute aqui. Eu não me sinto mais, o meu fazer não está legitimado. Ela fala dela. E ela, na realidade, ela dá a resposta. Ela busca esse caminho, né? O professor fala dela. O professor, de um tempo para cá, ele ficou vendido no lance. A gente está em sala de aula e assim, como eles têm acesso a tudo que você e você fala alguma coisa, eles abrem o Google e podem te questionar. A gente tem que ter um cuidado muito grande quando vai falar das coisas. Qual é o meu foco? E estar ali orientando, promovendo essa construção da educação. Mas também eu tenho ali o meu lugar de autoridade, porque eu sou uma professora, eu sou formada, eu tenho uma estrada de vida e de trabalho no magistério. Como mudar essa chave? Não é no embate, eu acho que é no afeto. E também mostrando para eles qual é o caminho para se produzir ciência, para se produzir pesquisa, que é um caminho árduo, não é um caminho fácil, que vem ali o fulaninho, fala e você aceita e acabou. Eu acho que a gente tem que mostrar esses caminhos. Tem algumas coisas que ela não percebe, que fala, mas como ela está com a resposta possível. O caminho da pesquisa, do trabalho, da construção do conhecimento. E que a gente só aprende fazendo. Mas quando você começa a trazer para ele como é que é o fazer, talvez isso faça com que ele perceba que é uma coisa que demora, que é uma coisa que tem que ser construída, que demanda tempo, demanda esforço, que demanda energia. Ela já está mais do que legitimada, ela já encontrou. A angústia pode ainda estar presente, mas ela encontrou. O que eu tento mostrar, a partir desse caso, no artigo, que eu espero que vocês leiam e que possam dialogar comigo em outros momentos, é exatamente como é que a gente, como é que os historiadores e os pesquisadores do campo do ensino de história estão discutindo essa questão, com alguns textos em que eu vou lá
no Salgado, até no Manuel Salgado, para tentar ver como ele já buscava isso, já colocava isso. Há alguns teóricos da história que vão discutir essa questão e alguns de nós que estão presentes, inclusive a Flávia, no texto também discutindo a angústia da professora. Obrigada e desculpe se as peças não estão todas juntinhas no quebra-cabeça.